O Por Cima da Zebra está de volta. Grande Prêmio da Espanha. E temos uma promoção no podcast Por Cima da Zebra, mas eu vou passar as informações apenas no final do vídeo, então fique conosco. Boa noite para todos aí. Uma coisa importante, curte aí nosso vídeo aí, quebra o galho, cara, porque assim, a gente tá tendo maior esforço para fazer aqui, mas a gente precisa que os amigos aí apertem o joinha lá, faz uma coisinha assim, porque daí, quem sabe, o YouTube manda a gente para um nível acima aí que a gente tá precisando. É isso aí, né, rapaziada? A gente tá Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Não, e os meus amigos do Por Cima da Zebra não me expulsam, cara, que eles estão me cobrando isso aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Por Cima da Zebra. Casa cheia hoje, né? Aí é o Superman, nossa nova aquisição, contratado a peso de ouro junto com Adrian Newey. Estamos começando aí mais um episódio para falar um pouquinho do que rolou em Barcelona. Olha, deixa eu só falar uma coisa aí para quem não conhece a gente ainda, nós somos 4 amigos aí, o Quarteto Fantástico lá do setor V, né, Interlagos. A gente se conheceu lá, fizemos amizade lá, o Paulão tentou me expulsar da arquibancada umas 3 vezes, eu não saí, certo? Porque eu fiquei agarrado junto com o Lincoln, o Rafa me protegeu e acabou que a gente pegou amizade. Então foi assim, uma coisa de paixão dos 4, né, virou lá o Quarteto Fantástico lá da G, junto com o pessoal do Piso a Fundo, né. Eu sou um cara apaixonado por Fórmula 1, meus tios, o Gustavo Orgal e o Toninho Orgal lá, me ensinaram o que era Fórmula 1, automobilismo lá no começo da década de 80, e acabei que fui picado por auto esporte e me apaixonei por esporte a motor, né. Então eu adoro motocicleta, adoro carro, tem motor, tô dentro. Encontrei esses meus 3 amigos aí, que tem também a gasolina na veia. Então a gente se apaixonou por uma coisa muito inusitada, que é Fórmula 1. O futebol pra gente fica em terceiro ou quarto plano. Então, a Fórmula 1 é o nosso negócio, a Fórmula 1 é o nosso esporte, beleza? Então vamos em frente aí. Esse final de semana foi muito especial, né, cara? Porque Barcelona é uma corrida diferenciada, é uma corrida que, no geral, as equipes conhecem muito essa pista, porque assim, todo mundo treina em Barcelona. Apesar desse ano o treino, não ter sido em Barcelona, ou pré-temporada, né, cara, mas eles treinam muito, então todo mundo conhece demais a pista. É uma pista, assim, extremamente abrasiva, ou então gasta muito pneu. É uma pista não tão longa, mas é uma pista que eles conhecem muito. Uma coisa especial é que o cara conseguir entrar colado no outro na curva 9, ele vai ter uma retinha pequena, que é difícil ultrapassar, mas é possível. Antes da curva 10 ali, a La Caixa, que se o cara errou, o cara sai no meio da brita, e depois ele tem mais uma seção de curvas, e tem a curva 13. A curva 13 é a última curva, que também, se você conseguir entrar colado, você sai no retão e consegue passar no retão, porque o retão é bem longo, e eu não sei se é o mais longo da Fórmula 1, mas é um dos mais longos que tem. Ele é muito fácil de ultrapassar, porque com DRS, a equipe, né, o carro consegue andar 20 quilômetros mais rápido que o carro da frente. Nessa corrida aí aconteceu, nos treinos livres, né, no TL1, TL2 aí, a gente viu um monte de coisa interessante. A gente já imaginava que a McLaren vinha muito forte. Teve uma coisa diferente para quem está acompanhando a Fórmula 1, que teve uma mudança de regras. A mudança de regra é o seguinte: eh as asas dianteiras, elas têm uma certa flexibilidade. O que acontece com essa flexibilidade? Toda vez que você anda muito rápido com o carro, o vento bate na asa, ela dá uma entortada, e com isso diminui o arrasto aerodinâmico, e com o menor arrasto aerodinâmico, porque ela entortou, ele acaba conseguindo correr mais. Só que o que que a federação fez? A federação aumentou a resistência, aumentou o critério, aumentou a resistência, mudando o seguinte: eles fazem um teste, que eles pegam o carro parado, né, o bico parado, e colocam uns pesos em determinados pontos da asa, e vê o quanto que ela flexiona. Até o a corrida anterior, eles colocavam um peso, e a asa podia ter uma deformação de 15 milímetros, se eu não me engano. E nessa corrida diminuiu para 10 milímetros, né. Então diminui em 5 milímetros o quanto que ela podia deformar. Daí,
É o que aconteceu. E a carga que eles colocaram agora era de 1000 newtons. É, é que assim, quem trabalha com engenharia, né, que a gente não trabalha com quilograma, a gente trabalha com newton. Newton é quilograma multiplicado pela gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então vai ter, falando para nós que somos leigos, 101 quilos num determinado ponto a asa não podia deformar. Teoricamente, a equipe que mais ganhava com isso seria a McLaren. Era o que todo mundo imaginava. E daí, como esse critério, lá no começo do ano, falaram: ó, a partir de Barcelona, acabou essa gracinha, ninguém mais pode ter asa deformada a partir dali. E daí veio Barcelona e todo mundo com a asa firmona lá, põe a carga para que ela não deforme. As equipes, sim, todo ano, elas vêm com um pacote gigante de melhorias para o carro para Barcelona. Esse ano não. Esse ano os carros vieram com pouca melhoria, mudaram a asa. O que eles queriam, na verdade, com essa mudança só da asa? Sentir o carro. A asa deu realmente muita diferença ou não? Perdeu ou não? Agora tem algumas equipes que vieram com pacote. Uma das equipes que veio com pacote gigante, além de trocar a asa, foi a Sauber. Tanto que a gente percebeu o quanto a Sauber Funcionou bem aí no carro dos meninos, né? Bortoleto e Hülkenberg andaram bem. que a Sauber, assim, evoluiu demais, porque eles vieram com pacote de evolução maior do que todo mundo. Que todo mundo fez o quê? Muda a asa e vão mandar assim e vão ver como é que tá o carro. Para depois eles colocarem o pacote na próxima corrida. Uma coisa interessante, a próxima corrida e mais uma que vai ter atualização. Depois disso, provavelmente não terá mais. Segura para 2026. Mas você entende por quê, né, Rafa? Porque o ano que vem vai ter muito Tudo. carro, é tudo menor, o tipo de motor vai ser diferente, vai ter asa móvel traseira dianteira, vai ter, cara, vai mudar pneu, o carro vai ser 20 centímetros menor, mais estreito, vai favorecer a ultrapassagem. Então vai ter um monte de modificação. Essas modificações que vão ter no motor e tudo mais, vai ter um investimento monstruoso na Fórmula 1. Só que o que acontece com esse investimento? Se o cara torrar agora nesse carro atual, ele não vai ter gente para fazer o carro do ano que vem. Só que o ano que vem, esse novo. Ano que vem todo mundo começa do zero. Então, mas só que vai ficar o quê? Vai ficar 4, 5 anos com a mesma regra. Então o cara pode comprometer 5 anos. Agora é preferível o cara parar, deixa quieto, vai até o final como tá, e daí o ano que vem ele vem com um carro todo novo, né? Quem tá votando nesse novo carro, novo tudo aí, é o Alonso com o Adrian Newey, né, cara? O Adrian Newey ali, ele pensa o quê? Pô, cara, esse cara é o mago da aerodinâmica, né, cara? Esse cara vai bolar o carro louco, o qual eu vou conseguir fazer meu tricampeonato, que é o que ele precisa para aposentar, né? Que é o cara top da Martin e Alonso, realmente. nós estamos torcendo para ele aposentar. Eu, pelo menos, né, cara? Eu acho que ele é um puta piloto, mas o Dick Vigarista, né? Falar primeiro do PL, né, cara? Dos treinos livres ali. As McLaren, apesar de ter trocado o bico lá, que acharam que ela ia ter perca, ela foi muito bem. Depois de descobrir que era usado. Já são para Barcelona, né? Quem mais teve foi a Sauber, mas ela não teve atualização nenhuma, só a asa. Mas ela já tinha usado essa asa em Imola, parece, né? Mas tem o fato curioso do treino livre. Uma coisa bem legal. O Stroll, ele atrapalhou o Leclerc na curva 6, né? E na corrida anterior, em Mônaco, ele atrapalhou o Leclerc na curva 6. Então, na próxima ele não vai atrapalhar, pelo menos a gente já sabe. Porque está com o pulso machucado, não Quebrada. tá com a munheca quebrada, né? Isso aí é um destaque. Agora vamos pro qualificatório, né? O Tsunoda ficou no Q1, o Bortoleto avançou ao Q2 e o Lance Stroll, ele tinha que fazer a pesagem, não fez a pesagem e foi brigar, foi dar um piti nos boxes. Momento no qual corre a boca pequena que ele quebrou a mão ali. Havia machucado no evento da bicicleta. Do evento da bicicleta o ano passado, né? Como da temporada passada. Não era para ele correr a primeira corrida, era para deixar o Drugo correr, né? O Drogovic
teoricamente correria, mas ele, puta, cara, não larga o osso, né, cara? Não larga o osso de jeito nenhum, então ele quer de qualquer jeito. Liga pro pai dele: ô pai, esse cara não quer me deixar correr, velho. Aí o pai vai, deixa ele correr com o braço quebrado, sem braço, com a mão só, tal que pô. E daí, o ano passado foi assim. Uma coisa interessante sobre o Tsunoda, né, cara? O Tsunoda foi promovido para a pior coisa que ele podia, que é a Red Bull. O cara é promovido para Red Bull, cara, é assim, é um triturador de carne, né, cara? Quem vai para lá não faz, vai embora. Quem vai, todo mundo que vai para Red Bull, tirando o Verstappen, né, cara, é melhor ficar onde ele estava, porque era mais negócio, porque ele não conseguiu e ele já tá na alça de mira dos caras, né, cara? Ele tá com a quarta O pessoa. Radiar deve estar torcendo. Não me chamem, não me de Pular em modo avião. Exatamente, não atende ninguém. Vai que o cara, né, ligou para ele, "Ih, ferrou, cara, vou ter que ir, tô perdido." É só o Verstappen para tirar leite de pedra lá com aquele carro. Agora, uma coisa sobre o Stroll, né, cara? Ele, segundo o que a gente viu aí, ele ficou bicudo de não ter conseguido ir bem no Qualify, voltou pro box, metendo o pé no pau da barraca, chutou bancada, derrubou a ferramenta pro chão, aquele piti de garoto Homer, cara. Chegou, deu um call, fez lá e estourou o pulso dele, o qual já tinha problema, e estourou o pulso dele. Isso no Qualify. Só que tem uma regra, que é o seguinte: para um piloto ser substituído, né, o substituto tem que ter corrido, tem que ter pilotado Um treino livre não é da sessão aí. na sessão anterior. O Drugo não andou no Qualify. Então o Drugo não podia ir. Tem um monte de gente falando: pô, porque não colocou, fez de sacanagem, ele já ia operar o braço, operar o pulso, e não colocou o Drugo e tal. Não foi isso. Ele ia correr, ele teve um piti, deu um morrão na mesa, machucou o pulso, e daí ele não pôde ir para a corrida porque era com o pulso machucado, que o pulso que já tinha problema. Então, provavelmente vai ficar fora do Grande Prêmio da casa dele. Tô liquido, gente. Eu duvido, vocês me desculpem dizer com você, mas é a tendência dele correr, gente, porque Não. depois que ele caiu de bicicleta, quebrou os 2 braços, se sentou no carro 2 dias depois, gente, daqui 15 dias dá muito tempo. Carro. Mal, Talvez agora seja mais complicado, porque já vi uma anterior lá. Então, o Paulão, que eu tava Imagina um bado de pai e sentou no carro na Austrália. Como que sentou naquele carro? e andou bem. Se ele sair do carro na Austrália naquele evento, Tu não tem aquele ano. E andou bem. Mas uma coisa, o que eu escutei, que a recuperação é de 2 semanas. Então ele não vai poder correr. Entendeu? E o pessoal da equipe parece que tá meio bicudo com ele, porque o negócio dele ter dado burrão lá, ele tava meio bem. Ainda bem que ele andou. Se fosse eu, cara, tava perdido ali. Já não falo com os cara. Ele tem, nesse final de semana do Grande Prêmio do Canadá, ele tem uma compromisso de. Mas provavelmente tem no contrato dele, ele já falou: a prioridade é a Fórmula 1. Se Vamos ver como é que foi. Cara, ventilaram até o nome do Bottas. eu gostaria que o Drogo andasse e fizesse um show. Aí, cara, os caras falam: pô, e agora, cara? Porque assim, o Drogo tá cotado para andar o ano que vem, né? Cadillac, Oi? na Cadillac. Andar na Cadillac, né? Então eu acho que tem uma coisa legal aí. Sabe uma preocupação que eu tô com o ano que vem, cara? Que a Sauber vai virar Audi. Só que a Audi devia ter pego um motor da Fórmula 1 para andar. Ela tá querendo desenvolvendo o próprio. Ela querendo desenvolver o motor, só que ela não tem assim, ela não tem conhecimento desse tipo de motor. Então ela pensando em eu vou usar. Olha, tem conhecimento de motor híbrido, cara. Eles fizeram escola em Le Mans. Ele tem um baita de uma tecnologia. Aí é adequação só, aí é parâmetro, mas o conhecimento. Nada. As equipes da Fórmula 1 estão todos migrando para o E para desenvolver os É motores. laboratório. Eles estão utilizando lá como laboratório. Eles deviam ter usado um motor de alguém ali, sei lá, de usar da Mercedes, usar Honda, ou usar um motor
Ferrari, fazer uma coisa assim, e conhecer o motor, que os caras ficam ali junto, conhecendo o motor, e daí desenvolve o motor para o ano seguinte. Então, tomara que eu esteja enganado. A torcida é a seguinte, a torcida é para que seja uma nova Brown. Pague, pá. Com Oscar Piastri desbancando Lando Norris e Verstappen na terceira colocação. Cara, o Verstappen como eu falei, tirou leite de pedra, né, cara. Mas Esse não é. carro aqui tá bem complicado. Eu achei, assim, o final da qualify bem morno. Depois eu entendi o que estava acontecendo. A McLaren estava economizando o pneu para a corrida. Então ela usou o mínimo, deu uma voltinha só, porque isso que deu, Pete. Depois eu pego esses caras. Entendeu? Foi isso que ela fez. Você pega o Verstappen comendo pneu, todo mundo comendo pneu. E eles vão economizar pneu porque eu vou precisar de pneu para a corrida. É isso que aconteceu no É uma pista abrasiva. extremamente abrasivo. Estava quente pra caramba, pista abrasiva. É uma controvérsia, né? Muito frio é ruim, muito quente é ruim, então você fica nem lá nem cá, né, cara? Eu gosto de corrida assim, porque o desgaste do pneu é genuíno, as estratégias genuínas, então eu acho que melhor do que o que tentaram forçar ali em Mônaco, né? Ah, mas para Mônaco foi bom, né, cara? Para Mônaco foi bom, porque Mônaco precisa de uma pimenta a mais. Mas vamos lá, ó. Daí, o Bortoleto conseguiu ir para o Q2, eu acho que foi uma coisa, assim, extraordinária. E fez um bom tempo, né? Fez um bom tempo. Cara, ele errou no terceiro setor, porque ele Quase tinha tempo. 3. Ele tinha tempo para ir para o Q3, cara. Aí então ele estava bem pra caramba. E a evolução do carro realmente foi boa, né, cara? Então achei que, foi muito bom mesmo o avanço que deu a Sauber, muito mais do que a gente esperava, né, cara? Quem sabe no Canadá vem os primeiros pontinhos do brasileiro. Ele merece. Vamos falar agora de corrida, né, cara? A largada, né, cara? A largada, vamos falar lá de trás primeiro do Hülkenberg. Puta, o Hülkenberg foi lindo, né, cara? Passando, ele passou 5 carros, cara, né? Pegou o atalho, ele tô por fora. Mas não foi punido. Que não é coisa o carro pra fora também, né? É, não é. Mas aqui ele tem a pista por fora e tem um local de voltar, então ele fez isso, o Bortoleto acabou escapando também, voltou por ali, então tem um local, ele não pode voltar antes daquele local, voltando de O doce do porco. Os Ferraris, uma atrapalhou a outra ali, ficou meio atrapalhado na largada. Eh, Na largada, o Piastri foi espetacular. Ele sai ponto, velho, tá dando certo, fez o certo. Esse carinha, ele é extremamente, concentrado. O Piastri, ele realmente ele tá indo para ser campeão do mundo, cara. aqui a imagem do Hülkenberg por fora. Bortoleto do lado também, que o Bortoleto também saiu. O Piastri, ele tá sendo perfeito, né, cara? E competição, Norris mais uma vez larga mal e entrega a posição. Cara, o dando moles, o Lando Norris, cara, ele quase sempre, cara, ele é ruim de largado, né, cara? Ele dá umas mancadas, ao contrário do Alonso, que sempre foi um cara que pá, pula na frente, ele é um cara que ele não consegue fazer a largada decente. Então, ele foi mal. Mas o Paulão tem uma explicação boa para isso, né, Paulão? Ele estava largando do lado direito, nos números pares, certo? O lado do taxista, então ele não consegue, se o cara tracionar, ele perde muito. Então é melhor o cara sair prudente. Quem está do lado esquerdo, né? É igual a história do Senna lá, né? Que mudaram de última hora que o pole position sai do Alonso. Pô, puta sacanagem. Então, 90. nesse caso, o cara que está na posição de, de segundo lugar é pior do que o cara tá em terceiro. Então, o Verstappen estava com essa vantagem, o Lando Norris, ele dá essa mancada de largada, já é meio de praxe dele. O tanto e ação dele também, né? Ele tem um tempinho de reação ali. Quem joga videogame sabe como é que é, né? Que você fica ali, você só vai. Você marcou, você perde 2, 3 posições ali. E ele deu essa mancada e o Piastri conseguiu, o Piastri saiu bem e o Verstappen conseguiu ganhar dele.
Só que nessa corrida, o Lando Norris, ele foi um cara, assim, muito centrado, cara. Porque o que que ele fez? Ele, ao invés de chegar, ficar loucão, meter o carro em cima e tentar passar de qualquer jeito, ele foi prudente. Ele foi prudente, foi andando junto, tal, deixa aí, não tem problema, eu pego esse cara que eu tenho com mais carro. Então, pensando assim, ele foi muito melhor do que ele fez em outras corridas, que deu um desespero nele. Fala, não, Pato, tem que passar, tenho que passar, né, cara? E mais pra frente nós vamos comentar que teve um outro camarada que fez isso, né, cara? Ele passou o Verstappen ali pra asa móvel. O Verstappen não esboçou nem reação. Resistência. Exatamente, porque o que acontece, cara? Essa pista, como eu tava comentando, né, cara? Ela tem 2 pontos de ultrapassagem espetaculares, né, cara? O retão de chegada ali, que é depois da curva 13. Se o cara consegue entrar ali 3 décimos atrás, às vezes até 4, ele consegue ultrapassar, porque a reta é muito longa, cara. Então consegue e tem uma boa frenagem no final. Então ele fatalmente vai ultrapassar. A asa móvel ajuda hoje nas É, ultrapassagens. só que assim, o que aconteceu? Essa corrida foi uma coisa bem interessante, porque eh, ela é muito abrasiva, o pessoal começou a andar, e daí passou algumas voltas, se eu não me engano, na volta 10, o pessoal começou a parar trocando pneu. Todo mundo foi trocando pneu, o nosso querido Bortoleto não trocou pneu. Isso foi o erro da corrida. Depois ele acabou Usa um erro de estratégia com ele acabou recuperando depois, mas assim, eu concordo que o estrategista dele fez errado. Falou: "Meu, continua aí, vai e tal". Só que ele também achou que dava. Então, não adianta você culpar só o estrategista, que você precisa de também ter o feeling para isso, né, cara. Porque você tá numa corrida, não adianta você culpar a outra pessoa. O piloto tá ali, o piloto tá com o carro na mão. Sim, tá sentindo como é que tá o comportamento do carro. E ele chegou a falar, falou: "Não, me deixa na pista, dá para ir, cara, a gente dá pra fazer uma parada só". Só que o estrategista tem dados, né, cara, o cara tinha que chegar e falar: "Meu, não dá, entra e troca o pneu". Então ele ficou segurando na pista por muito tempo, e todo mundo que entrou foi ganhando. Cara, o neguinho estava andando, Diego de Giovinazzi ele, cara. Então, quando ele foi entrar, ele foi parar lá atrás do pelotão, cara, atrapalhou demais a vida dele, cara. Só não parou em último, porque tinha carro que tinha quebrado, porque senão não tinha o que fazer. E Barcelona ficou naquela corrida monótona ali durante o meio dela, e que só foi esquentar novamente após a quebra do motor. Novamente quebrou o motor do Pimenton, né? Chamando o safety car. Eu não digo até que ficou monótono no meio ali, porque teve uma hora ali que Questão da estratégia da Red Bull com o Verstappen. O Verstappen vinha fazendo. não, teve uma parte ali que eu achei que foi muito legal, que no meio da corrida, né, eh, o Bortoleto começou a chegar no Alonso. Eu falei: "Puta, será que ele vai pegar?" Porque não sei se vocês sabem, né, Você um dele. patrão não tem o empresário dele, imagina, ele chegou, eu falei: "Cara, será que ele vai passar?" Só que daí o Alonso percebeu isso, deu uma acelerada a mais e E depois ele foi para os boxes, né? passou o Hulk primeiro, né. Passou o Hulk e depois foi pro box. Então, aquela hora eu falei: "Cara", e ele estava andando mais. Eu acho que ele até tirou o pé ali um pouco, ele falou: "Puta, cara, passar a louça, a gente vai pegar mal". E daí depois a corrida realmente deu uma esfriada, tipo, deu aquela esfriada, só pô, eu nessa hora eu fiquei de olho em pneu, eu falei: "Cara, tem gente que tá mais tempo com o pneu, será que o Bortoleto vai conseguir se aproveitar disso, né, cara?" E né, Pneu foi um fator decisivo para a corrida, né, para definir aí as posições de chegada. Eu acho que foi muito importante aí a administração aí dos pneus todos, isso foi pedir para mim o Isso é a estratégia da Red Bull. exatamente, eles precisaram apertar o pé ali, porque o Verstappen ia chegar neles. na 13ª volta, né, o Norris passou o Verstappen, né, foi uma ultrapassagem extremamente fácil, o Verstappen não esboçou, nenhum tipo de esforço, né, cara, você via assim que ele a hora que o Norris chegou, eu pensei: "Puta, cara, ele vai atrapalhar", mas não,
ele foi de boa, deixa passar, e daí na próxima volta ele entrou no box, né. Ele entrou no box, eu falei: "Pô, cara, será que ele entrou cedo no box?". Eu gosto do Verstappen, cara, mas acho que ele tá precisando de perder um pouco, né, cara, que senão fica sem graça a Fórmula 1. Na volta seguinte, cara, já quem entrou foi o Hamilton, né, cara. Mas o Hamilton, a Ferrari tá atrapalhando demais ele e ele tá nervoso, tá desesperado com aquele carro ali, né, cara. Ele tá no final da corrida, ele saiu absolutamente desanimado. Ixi, diz que ele chorou, né, antes de Pô, cara, é impossível andar com carro. pior carro que ele já pilotou, cara. Olha o ponto. E o cara, ele não Tá andando ali na frente dele. pode ir de novo, né, cara. Então, vamos lá. O Verstappen ultrapassou o Antonelli, o Leclerc, né. O Verstappen estava vindo bem, cara. Dava a impressão até que eles estavam conseguindo achar um pulo do gato na corrida, cara, para poder ganhar a corrida, né. Não sei se vocês sentiram isso também, porque dava a impressão que ele estava indo pô, o cara estava na frente. Tá indo pro tudo ou nada. Oi? Ele tava indo pro tudo ou nada. Ele estava indo pro tudo ou nada, mas estava dando a impressão. Pode ele garantido já. Tava dando a impressão que ia dar certo, que eu falei: "Pô, cara, esse cara tá indo e os caras não estão conseguindo chegar nele, estão tirando tempo que não estão conseguindo chegar, daqui a pouco acaba a corrida, esse cara ganha, velho. Ganha com a para lá no ch né, ganha". Hã. É, Tá bem. eu achei que ia se dar bem ali, só que o O está agora correndo para sem o compromisso, que ele já sabe que dificilmente ele vai ser campeão esse ano. Ele correndo um pouquinho mais leve, eu acho que ele vai começar a fazer uns negócios mais interessantes das corridas que vem por aí, cara, porque ele é um cara que ele gosta de ser um pouco mais abusado. E agora sem o compromisso de: "Ah, não posso errar para não correr o risco de perder o campeonato", eu não sei, cara, eu acho que ele vai começar a dar fazer umas apresentações bem interessantes. é, e tem umas corridas aí bem legais, né, cara, assim, a corrida em si, pro campeonato dá a impressão que ele meio que tá Sinceramente, no barco e aconteceu por desespero. E as McLaren zerarem, né, se a McLaren zerar, ele tá no jogo de novo, mas vai ter que zerar, cara, porque vai ter que gerar 2, né, cara. Esse que é o problema, zerar um, ele chega no cara, mas não passa o cara. Então, Mas o Norris ainda comete alguns erros bobos. Piada. é, Corria em tanque, e é um relorinho. você tá certinho, né, cara. Bom, mas vamos lá. Daí a corrida foi desenrolando e foi indo para o final, dando a impressão que o Verstappen ia ter o super pulo do gato, que eu falei: "Meu, agora ele vai estar bem". O nosso querido Bortoleto, cara, eles não trocam pneu, né, ele ficou na pista e foi perdendo posição e foi acabando parado lá atrás, como eu comentei. Então eu acho que ele se foi uma estratégia da Sauber com o Bortoleto péssima, né. Deu a casqueta que o Antonelli, fundiu o motor lá, né, cara, e ele passou reto e parou lá e não tinha como tirar o carro dele, cara. Então não tinha como tirar o carro dele, e daí entra safety car. Nessa que entra o safety car, junta todo mundo entrou pra trocar pneu. Nessa hora, cara, a hora que eu vi que o Verstappen colocou o pneu branco, eu falei: "Cara, ninguém tá usando esse pneu, cara". Ele é extremamente duro, cara, que eles estavam com aquela a gama C1, C2 e C3, né, cara, então, que são os 3 mais duros. O Bainão tracionava. Então, tá aí com esse pneu, todo mundo com o pneu mais macio, porque tinha poucas voltas. Então o pneu não sabe de durabilidade, é só ter tração. E daí, Ali o Verstappen já pirou, né? nossa, Ele não, ali ele já também isso, ele já começou a reclamar, porque ele é assim, né, cara. Lá em 2018, né, cara, que ele só reclamava: "Ah, tal, isso aqui tá ruim, isso aqui tá péssimo", tal. Ele era o cara que só reclamava. Depois que ele acertou a mão no carro, ele parou de reclamar. O carro tá bom. agora vai voltar a reclamar, né? Agora vai voltar a reclamar constantemente agora. Dá essa direção, vai voltar a Vai reclamar. começar a brigar com todo mundo, vai tretar com todo mundo, vai reclamar com o engenheiro. Inclusive, vamos Aquele negócio todo. Exatamente. Bom, daí, safety car, deu lá suas voltas, esfriou o pneu pra caramba, os caras não estavam com a temperatura ideal, apesar da pista estar muito quente, não estava com a temperatura ideal. pneu duro é Principalmente ele com pneu duro.
pessoal com o pneu macio já estava legal. E na hora que liberou para voltar, Piastri nadou de braçada, foi para frente. Norris de braçada. O, o, o Verstappen, que estava em terceiro, com o pneu, saiu ali da curva 13 ali, na hora que Deu ficou dançadinho, dançadinho, cara, ele meteu o pé, o pneu que estava, deu uma atravessada, nessa hora o Leclerc já colocou de lado para passar aí, ali ele já ficou nervoso, ele tacou o carro em cima do Leclerc, a hora que ele tacou o carro em cima do Leclerc, já saiu uma fumaça ali do pneu dele, pegando no sidepod do Leclerc. Ali eu já achei que ia dar. Leclerc abriu para fazer a tomada. O Verstappen faz isso com todo mundo. Cara, Daí se difícil ultrapassar o Verstappen, porque ele fica com 3 metros de largura na pista. Daí ele chegou, foi junto e deu aquele toquezinho na reta, mas acabou que o Verstappen pegou e meteu o carro em cima de quem? Do Russell. Na hora que ele meteu o carro em cima do Russell, ali na curva Elf, né, na curva 1, ele meteu o carro em cima do Russell. o Russell não deu boi ele. Oi? Não afinou para ele, foi por O Russell não deu boi, não afinou para ele. Daí o que aconteceu? Ele espalhou e foi para fora da pista. A hora que ele foi para fora, ele cortou o caminho e saiu na frente do Russell. Daí, os caras da equipe, né, da Red Bull, ele falou, meu, deixa ele passar porque você pode ser punido. Ele, muito espertão, ele fez o quê? Então, vou deixar passar, né? Só que o deixar passar dele não foi tão deixar passar, né? A hora que ele deixou o Russell passar, ele se ficou enfesado e meteu o carro em cima, cara. Meteu o carro em cima. Eu não entendi, cara, porque foi ninguém uma volta depois, né? Foi uma volta depois, então já tinha, não era no calor do momento. Não, mas acho que ele ficou bravo. Acho que foi todo um conjunto. A Red Bull colocar o safety car atrapalhando a corrida, a Red Bull colocando o pneu duro, e pedindo para ele devolver, ele não deveria devolver. Cara, me lembrou filmar aquele Day on Rio em Adelaide. Mas no Vailô. Aquele Villeneuve. Vocês lembram? Estão batendo no Hamilton, no Azerbaijão? Tá batendo. Exatamente. Então, daí ele ficou nervosinho e meteu o carro em cima do Russell, cara. Deu sorte não arrancar o Russell da pista, cara. E tem o documento da FIA, documento falando da punição do Verstappen. Aí fala que tudo que aconteceu, os dados da telemetria, que ele tirou o pé e depois deu no Russell. E nesse documento a FIA reconhece que não iria puni-lo, que foi uma opção da Red Bull de fazer isso, porque o Verstappen voltou pelo lado correto da pista. Não, ali na disputa com o Russell, não haveria punição porque ele saiu pelo lado correto, tal. O Russell estava atrás dele. Só que estava fazendo a ultrapassagem. Só que ele meteu o carro em cima do Russell, bateu no lateral do Russell, deu sorte o Russell não sair da pista. Acabou que ele tomou a punição de 10 posições, né? Tomar mais uma punição, tá um pontinho de tomar um gancho aí corrido. Mais uma punição, ele vai ter que tomar aí uma punição de uma corrida, né? Posso dar minha opinião, gente, desse fato? Tá. Na minha opinião, é um grande erro da FIA não punir ele com bandeira preta, porque isso aí abre brecha para outras manobras. O piloto tá ali cabeça quente, o piloto tá enfesado por causa do pneu, tá bravo com o engenheiro, tá bravo com isso, com aquilo. Eu vou jogar o carro de cima do companheiro. Gente, nós estamos lidando com esporte motor, coisa séria, coisa pode sair do controle rapidamente. Para mim, o que ele fez não foi nada dentro, assim, vou falar do fair play, dentro do esporte, tá? Aí a FIA pegar e dar só apenas 10 segundos para ele, porque ele ficou nervoso, jogou o carro em cima do outro. Não saiu da pista, não vão falar, o Russell não saiu do acostamento, não, vamos dizer aí. Mas ele saiu do pulamento, do que vamos falar assim, o espírito do esporte. Ele já ficou cedo na opinião, gente. Ele já ganhou 65 corridas, 4 campeonatos mundiais, reconhecido mundialmente como piloto fora da curva. Ele não vai ganhar sempre, gente. Nem o Senna, nem o Prost, nem o Schumacher. Ganhou sempre. Uma hora ele vai perder
Aí na hora que ele primeira dificuldade que ele tem, ele começa a fazer esse tipo de coisa. Se não dar um alerta pra ele, daqui a pouco ele vai literalmente jogar o companheiro pra fora, pior ainda. Ele voltou a ser o Verstappen antigo, né? Aquele Verstappen que metia o carro em todo mundo, batia em todo mundo, que era punido. Ele ganha, ou ele faz isso com todo mundo. Cara, tá parecendo aqueles pilotos de kart indoor, né, cara? Batei Berta, batei Berta. Foi até uma situação inusitada, porque não era uma disputa de posição ali naquele momento. Ele estava tirando o pé para deixar o e ti e o toda ideia na hora. Ele gente, Fez de propósito. Pela regra, ele teria que deixar. Ele fez, não que tenha sido premeditado, eu acho que ele deixou, ele se enfesou e no Lafagulha ali, Vim, quando deixou já. Ah, Pela regra, ele deveria deixar passar, esperar um pouco, depois ele podia atacar. É daquele jeito que foi. eh, que ele optou pelo local errado para deixar o Russell passar. Ele teria que ter deixado em uma ou duas curvas mais para frente, aí sim que aí ele deixaria o tempo que ele tinha que deixar o Russell na frente para tentar usar a asa móvel. Talvez tenha sido isso. Ele se arrependeu do local. Se arrependeu do local. Isso Mas o absurdamente aí, porque aquele lugar ali para realmente, que nem o Paulão falou, os 10 segundos saiu barato. saiu barato para ele. Então, daí aconteceu outra coisa inusitada, né, cara? Porque o Huckenberg passou o Hamilton, cara, o cara de Sauber passar o cara petado. o Hamilton de Ferrari, falar a verdade pra você, deu uma revolta no Mendes, a maior revolta dele foi essa aí, cara. Dormindo noite. Eu não sou o maior fã do Hamilton, como todos sabem. Mas eu tô decepcionado, cara, porque eu esperava mais. É. Eu esperava. Então, só voltando a falar ali do Leclerc, desculpa, do, da- do Verstappen, onde ele fez essa atitude, que foi a que o Brasil. Ele não podia, né, que é chamado de sit, ali, aquela curva. Naquele lugar ali, ele não podia deixar ali, porque depois você tem a curva 6, 7, 8, e depois você chega na 9, tá? Embora. Onde se abre a asa. Ali o Russell ia embora mesmo, e foi, né? De todo jeito foi. Por quê? Porque dali ele estava com o pneu duro. Ele tinha que ter segurado o Russell até a 9, né? Ou pelo menos até a 8. Deixava a 8, deixa passar, e daí ele na 9 ele estava colado. Então ele deixou realmente no lugar totalmente errado. Sua análise foi perfeita. Ele se arrependeu do local, se arrependeu. Foi isso aí, ele se arrependeu do local. Bom, voltando a falar do Hamilton, né, com o Huckenberg passou ele, foi lindo pro Huckenberg, e o Huckenberg, ele tá entre os espetaculares que não deram sorte. Na história da Fórmula 1 tem muito disso, né, cara, de gente que não conquistou nada, mas todos pilotos bons, né, cara. Mas foi lindo ele ter passado o pa passado ele ter passado o Hamilton. Então, apesar de eu gosto do Hamilton, mas ele subiu muito, né, cara, ele assim, eu acho que tá na hora do Hamilton parar, ele devia parar no auge, porque daqui a pouco ele vai ficar igual o Schumacher no final, que só perdia, 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 ele ficou perdendo lá pro Rosberg lá, ficou uma situação ruim, o cara tem que mostrar, o cara é super campeão. Eu, particularmente, meu ponto de vista, eu sou muito fã do Hamilton, como vocês todos sabem e tal. Cara, lá ele fez esse domingo, gente, ainda ele tem lenha pra queimar ainda, gente. Ele mandou ali do lado do Leclerc na largada ali, disputou firme, tudo. Ganhou sprint esse ano. Na minha opinião, é mais a adaptação com o carro, porque ele nunca pilotou um Fórmula 1, a não ser motor Mercedes. Então mudou tudo pra ele, né? Eu ainda quero ver o ano que vem, com a mudança do regulamento, como que ele vai sair na primeira corrida. Se na primeira corrida ele levar um tempo gigantesco do Leclerc, aí eu falo pra vocês, gente, ó, realmente deu pra ele, tá na hora de parar. Mas aí eu ainda dou um votinho de, como é que fala? Um voto de confiança pra ele ainda. Então você tem dois caras. Você fala assim, o Leclerc estava lá já na Ferrari. Daí chega
daí chega o Hamilton como super campeão, que chegou lá meio que para desbancar ele, né, cara? E não tá desbancando, né, cara? Por mais que Paulão goste dele, ele tá tomando uma surra. Ganhou a Argentina, mas, meu, não o Leclerc, cara. O Leclerc tá dando um cacete nele, cara. Isso é. Eu não tenho como falar que não, os números estão aí, mas sim, gente, o Leclerc tá na Ferrari desde 2019, né? Acabou de sentar no cockpit, o carro nem tá quente ainda. E que play italiano aí. Ele conhece cada parafuso do carro, né, cara? Mas em tese, o grande piloto tem que tentar em qualquer carro e resolver. Tipicamente, bons pilotos, eles pegam qualquer carro e tiram leite de pedra, isso é fato, né, cara? Mas o Hamilton, o fato é que ele não tá conseguindo acompanhar o Leclerc. E tivemos a dobradinha da McLaren, vitória de Oscar Piastri com Lando Norris na segunda colocação. E completando o pódio, Charles Leclerc. Temos aqui o resultado final: Leclerc na terceira colocação, seguido por Russell, Hülkenberg na incrível quinta colocação com a Sauber, seguido por Hadjar, Hamilton, Gasly, Alonso. Verstappen acabou marcando um pontinho na 10ª colocação. O Isaac Hadjar chegou em sétimo. Eu acabei pulando o Hadjar. O Lawson na 11ª colocação. Bortoleto em 12º. Tsunoda em 13º. Sainz em 14º. Colapinto em 15º. Ocon em 16º. E Berman em 17º. Não completaram Kimi Antonelli e Alex Albon. E o Stroll, que não participou da corrida deste final de semana. E o Mundial de Pilotos está desta forma: liderança de Oscar Piastri com 186 pontos, seguido por Norris com 176. Verstappen já um pouco mais distante com 137, seguido por Russell com 111, Leclerc em quinto, Hamilton na sexta colocação, Antonelli em sétimo, Albon numa boa oitava colocação com o Williams, Hadjar, que vem fazendo uma boa temporada na Racing Bulls, seguido por Ocon. O Hülkenberg também, 16 pontinhos aqui por Nico Hülkenberg com a sua Sauber. Atrás, Stroll, Sainz, Gasly, Tsunoda, Berman com 6 pontinhos, Lawson fez 4 pontinhos, Alonso fez 2 pontinhos, já tirou o 0 da frente. Bortoleto, Durham, que cedeu lugar ao Franco Colapinto, seguem zerados na temporada. E o Mundial de Construtores, uma liderança consolidada da McLaren, que deve seguir para mais um campeonato de construtores com 362 pontos. A Ferrari assume a segunda colocação com 165, a Mercedes na terceira colocação, a Red Bull cai para a quarta colocação. Basicamente os pontos de Verstappen, com alguns pontinhos do Tsunoda. A Williams na quinta colocação, seguido pela Racing Bulls. A Haas vem em sétimo, seguido pela Sauber na oitava colocação, a Aston Martin na nona colocação e a Alpine fechando a classificação do Mundial de Construtores. Isso aqui é a praga que a gente mandou por conta do retorno do Flávio Briatore e Franco Colapinto. O cara aceitar o Briatore de volta da Fórmula 1 foi muito feinho, né, cara? Falar assim, fazer o quê? Coisas deste Não é o último. E agora vamos para o nosso bolão. Teve gente que gabaritou o Grande Prêmio da Espanha. Paulão acertou a pole, o pódio e a posição da zebra. Eu fiz 2 pontinhos com a pole e a vitória do Piastri. O nosso querido Jacaré Superman acertou a pole do Piastri. E o Rafa acertou a 11ª colocação, com Liam Lawson a posição da zebra. E vamos agora para o nosso campeonato do bolão. Deixa eu pegar aqui o nosso campeonato do bolão. Esse campeonato aí tá uma sacanagem porque eu não estava participando no começo. Então eu tô com menos pontos aí, o certo é eliminar alguns pontos de algumas pessoas. Mas Paulão na liderança com 15 pontos, depois dessa gabaritada.
Eu estou na segunda colocação com 11 pontos, desempatei com o Rafa. Ah, não, eu tava um pontinho na frente, né, Rafa? Um pontinho Eu vou na na frente. frente, agora tá 2. Agora eu tô 2 pontos. O Rafa vem em terceiro. Aqui, ó, Jacaré Superman. Nosso querido Jacaré aqui, ó, fez a pole position com o Piastri. Isso aí, duvido que você vai conseguir ganhar aqui. Tem que gabaritar todos agora. Você é o Franco Colapinto do bolão. Entrou depois também no campeonato, então tá certo. Se precisar de umas dicas, você me manda mensagem lá que eu te dou uma dica lá. Ó, Ó, e agora a nossa grande surpresa aqui, ó. Teremos promoção no podcast Por Cima da Zebra. Vamos, um concurso cultural. O primeiro lugar, uma miniatura da Ferrari. Segunda colocação, esse bonezinho aqui, ó. Boné exclusivo do Por Cima da Zebra. Ô Lincoln, o pessoal aqui na minha cidade tá encontrando comigo aí, tá querendo boneca, eles vão ter que ir. Faço uma área de Do boné por cima. A sua chance de ganhar é agora, ó. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta esse vídeo do Grande Prêmio da Espanha, este vídeo do Grande Prêmio da Espanha, e nos comentários você tem que fazer a inscrição no canal, curtir o vídeo e nos comentários responder a seguinte pergunta: qual é o seu piloto favorito e por que ele te inspira? Você pode participar até o dia 12/6 e o sorteio nós faremos durante a gravação do episódio do Grande Prêmio do Canadá. Lembrando que a Ferrari do ano passado pilotada pelo Carlos Sainz. Para a escolha da frase, nós vamos utilizar um programinha na internet, vai escolher o primeiro prêmio que é a Ferrari e o segundo prêmio que é o nosso bonezinho exclusivo do Por Cima da Zebra. É isso aí. Então, espero que todos aí compartilhem, curtam o vídeo e façam a resposta. Vamos. E compartilhe para os colegas também, divulguem para os seus amigos. A gente é um canal que Passou aí com os amiguinhos. é um canal que começou há pouco tempo aí. A gente começou a brincar agora. A gente queria ter um pouco mais de visualização, um pouco mais de curtida aí, né? Acho que ficaria bem legal. Tá joia? Colaborem conosco. E aqui estão os horários para o próximo Grande Prêmio, o Grande Prêmio do Canadá, no final de semana do dia 3 ao dia 15 de junho. Treino livre na sexta-feira às 14h30, treino livre 2 às 18 horas, no sábado, treino livre 3 às 13h30, classificação às 5 horas da tarde. E a corrida no domingo, dia 15, às 3 horas da tarde, popularmente conhecido por 15 horas. Isso aí, daqui a 2 semanas, então, nesse próximo final de semana a gente não tem Fórmula 1. Estaremos todos em crise de abstinência. E daqui a 15 dias, Canadá, lá na ilha de Notre Dame. E também tivemos a Fórmula 3 com a vitória do brasileiro Rafa Câmara. O Rafa Câmara aí conseguiu aí, conquistou a terceira corrida dele, né? A terceira vitória dele nesse ano, e foi em Barcelona. Isso aí indica que a gente tem chance aí de alguns anos para frente a gente ter mais um piloto aí propenso a entrar na Fórmula 1, né? Que nós temos Ele faz parte da academia da Ferrari. a academia da Ferrari e a gente já De campeão ele já tem. a gente exatamente, já tem o nome de campeão, tá na academia da Ferrari. O Hamilton provavelmente daqui a pouco sai fora, apesar que tem outros pilotos muito bons ali que a Ferrari deve absorver. Mas nós temos o Drugo que está para entrar na Fórmula 1, né? Bortoleto, quem sabe a gente tem mais um aí que está na alça de mira, né? Então, acho que Ele vem liderando o campeonato com 105 pontos. O segundo colocado tem 79, que é o Solov. E já chegou na metade, praticamente na metade do campeonato da Fórmula 3, que é um pouco mais reduzido bem mais reduzido do que o da Fórmula 1. E chegamos ao final do Por Cima da Zebra. Lembrando, sempre deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Vocês vão nos ajudar muito na divulgação do canal. Gostaria de deixar um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal. valeu.